Deus seja louvado. Amém. Livro de Daniel, irmãos. Capítulo 3, versículo 10. Daniel, capítulo 3, versículo 10. Bendito o Senhor. Se todos acharam, façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O textuário diz, irmãos, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. E vamos iniciar do versículo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram este homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Mas se não a adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens.
e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o povo de Deus, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa se livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Irmãos, uma palavra bastante conhecida. Uma palavra, irmãos, de fé, de poder, de mostrando, irmãos, a grandeza do nosso Deus, a grandeza também, irmãos, e o cuidado que o Senhor tem com aqueles que o servem, irmãos, que dedica nesta graça, irmãos, nesta obra, a fazer a vontade de Deus, a não andar, irmãos, como no sistema terreno, a não andar como um costume do mundo, a não andar, glória ao Senhor, às vezes, irmãos, por conta de algum conselho, de alguma palavra, com alguém que fala, não, faça isso, não, vamos aqui, vamos ali, não, você pode fazer isso, glória ao Senhor, irmãos, como assim, uma lei da manada, né, irmãos? Onde vai toda a multidão da terra, o povo de Deus também vai seguindo. Não é bem assim, irmãos. Tudo aqui, irmãos, foi juntado, todos os povos, todos os chefes, todos os governadores se juntaram ao rei para bajular o rei, e ele teve uma ideia, irmãos, de ali levantar uma estátua de ouro, e assim falar, irmãos, porque também tinha maldade dentro do coração de certas pessoas, para pegar o judeu, irmãos, que sabia que só adorava somente a Deus, glória ao Senhor. E ali, irmãos, foi incitado o rei de lançar um decreto, que todo mundo tinha que se prostrar diante daquilo que o rei tinha construído, irmãos. Glória ao Senhor. Trazendo para hoje, irmãos, às vezes nós estamos, irmãos, vivendo numa terra, mas nem tudo nos é lícito. Nem tudo nós podemos, irmãos, nem tudo nós podemos seguir o que são ordens do governo, o que são ordens dentro de uma empresa, o que são ordens, irmãos, dentro do nosso ciclo social, porque pode ferir, irmãos, os nossos princípios espirituais, pode ferir, irmãos, a nossa vida espiritual, glória ao Senhor. E nesse dia, irmãos, grande coisa seria, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, se tivesse se prostrado, teria blasfemado contra o Senhor, teria adorado um Deus que não existia, glória ao Senhor. Às vezes nós pensamos aqui, mas hoje não faz, ninguém faz estátua, a gente sabe que não podemos se prostrar perante as imagens das outras igrejas, perante simbologia, glória ao Senhor, irmãos, mas tem muito perigo oculto de blasfêmia que nós, irmãos, às vezes passar despercebido, uma simples palavra, irmãos, que sai da nossa boca, um simples gesto, glória ao Senhor, que às vezes, irmãos, nós temos, irmãos, tem costumes do mundo, glória ao Senhor, nós temos que sempre estar vigilante na presença de Deus, irmãos, e não importando, irmãos, com o que o outro vai pensar, com que o outro, mas o que aquela autoridade vai pensar? Mas o que o governo vai pensar se eu fizer isso? Mas o que o meu chefe vai pensar que fizer isso? Glória ao Senhor. Irmãos, ele não tem que pensar nada, nós devemos prestar conta somente a Deus. Glória ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam, irmãos, que se ele não prostrasse, chegaria um dia que alguém iria ver e iria denunciar, irmãos, porque gente de bom coração na terra tem poucos, glória ao Senhor. Agora a gente querendo cuidar da vida do outro, para acusar, para perseguir, para derrubar, irmãos, tem muitos, glória ao Senhor. Mas eles mesmo assim, irmãos, ficaram em paz. Tocava o sinal da música e eles nem se importavam, irmãos. Continuava a sua rotina, continuava orando a Deus, glória ao Senhor, fazendo, irmãos, o que deveria ser feito dentro da doutrina. Até que um dia, irmãos, foram pegos, lemos tudo aqui, os irmãos conhecem a história, irmãos, e que lá no fim o rei reconheceu, glória ao Senhor, que não há outro Deus que faça
como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Livra do fogo. Livra de todo o mal, irmãos, contra ele. Que um fio de cabelo da sua cabeça não ficou queimado. O cheiro de fogo não passou pelas roupas deles, irmãos. E até aqueles que foram lançados, que foram os lançadores, irmão, que foram colocar o corpo lá dentro, irmãos, atado, que era para pegar na fogo na hora instantânea, irmãos. O que estava para o lado de fora morreu, irmãos, foram consumidos pelo fogo, mas os 3 ficaram intactos pelo poder de Deus, pelo anjo que o Senhor colocou no meio dele, irmãos. Reconhecendo assim, irmãos, que o Senhor é o Deus que livra do fogo. O Senhor é o Deus que livra da prova, o Senhor é o Deus que livra da enfermidade, o Senhor é o único que pode nos guardar aqui. Ah, mas se eu não fizer isso eu vou perder o meu emprego. Não importa, irmãos, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que rege a nossa vida. Ah, mas se eu não fizer isso, o governo vai fazer tal coisa contra mim. Não importa, irmãos, é o Senhor que guarda, porque se fosse diferente, irmãos, se Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse, irmãos, glória ao Senhor, adorado ao Deus do rei, irmãos, aos outros deuses, blasfemado contra o Senhor, irmãos, glória ao Senhor, teria morrido. Teria ido espiritualmente, não foi lançado na fornalha de fogo ardente, ele ficou salvo, glória ao Senhor, mas espiritualmente seco, espiritualmente morto, espiritualmente tinha acabado a sua carreira ali, irmãos, e talvez, irmãos, no outro dia era o dia do Senhor recolher eles, irmãos. Então eles estavam aqui, às vezes se eles preocupassem com a vida terrena, não, eu vou prostrar perante a estátua do rei, porque senão eu vou morrer, glória ao Senhor. Não limitado, irmãos, o poder do Senhor Deus, eles teriam prostrado, blasfemado, irmãos, e poderia ser o caso de no outro dia ser o dia deles morrer, irmãos, ser o dia deles prestar conta para o Senhor, e eles teriam blasfemado, glória ao Senhor. Então vamos ter a nossa vida como importante, vamos ter a nossa vida, glória ao Senhor, como a primeira coisa do mundo aqui? Não, irmãos, porque não sabemos se é a semana que vem, se é na outra, se é amanhã que o Senhor vai pedir conta da nossa alma. Glória ao Senhor, e nós vamos esperar, mas o Senhor vai ter misericórdia. Aqui tinha uma escolha, irmãos. Olha que perigo, irmãos, prostrar diante de uma estátua e adorar outro Deus. Glória ao Senhor. Com o que o Senhor nos fala, irmãos, guarda a doutrina, guarda a fé. Glória ao Senhor, não importa o prato que vim na tua frente, não aceite, glória ao Senhor, fica firme no Senhor, porque depois, até o que aquele que te acusa, aquele que quer te tirar a vida, aquele que está te oferecendo prato, glória ao Senhor, vai reconhecer que o Senhor é Deus na tua vida, glória ao Senhor. O rei Nabucodonosor foi o que deu a ordem, lança no fogo, e depois ele mesmo, glória ao Senhor, reconheceu que não há outro Deus se não for o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória ao Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós somos assim, meio que arrogantes com as nossas vidas. Nós queremos, não, porque, glória ao Senhor, não importa aquela pessoa, não importa isso, não importa aquilo, irmãos. Glória ao Senhor. Os 3 se mantiveram firmes, irmãos. E se os irmãos pensarem, talvez eles teriam medo. Talvez eles estavam com medo. Glória ao Senhor, mas não importa, irmãos, o medo, da coisa certa, o Senhor age. E se o Senhor não tivesse mandado o anjo para o guardar, irmãos, eles também teriam ido para a glória, glória ao Senhor. Mas aqui, irmãos, o Senhor queria fazer uma obra para ficar marcado, para ficar também de todo aquele povo, irmãos. Imagina o tanto de pessoas que viu, irmãos, a obra de Deus, o poder de Deus, glória ao Senhor. E o Senhor fala para nós aqui nesta noite por esta palavra, irmãos. Se você recusar o prato, glória ao Senhor, aquele que te ofereceu vai reconhecer que Deus habita dentro de você. Vai reconhecer que o Senhor, glória ao Senhor, te guarda e que não há outro Deus senão Deus que você serve. Glória ao Senhor. Mas o que vai acontecer? Não importa, vai ficar tudo bem. Aquele que te persegue e que te acusa vai te proteger e vai falar assim, não há outro Deus se não for o Deus dessa irmã, se não for o Deus desse irmão. Glória ao Senhor. Vamos todos servir a Deus junto com ele. Se eu pudesse servir a Deus junto com ele. Se eu tivesse tempo. Se eu tivesse no lugar, irmãos, porque às vezes a pessoa fala, manifesta com a boca, mas nunca vem no nosso meio. Mas ela vai falar assim, se eu pudesse servir a esse Deus desse jeito. Se eu
pudesse ser crente como esse irmão é, como essa irmã é. Glória ao Senhor. Irmãos, vamos limpar os nossos corações, irmãos. Vamos tirar todos os medos das nossas entranhas. Vamos tirar, irmãos, glória ao Senhor, aquilo que impede o Senhor operar nas nossas vidas. Porque se Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, não tivesse tomado a decisão de falar, não, pela vida ou pela morte eu vou ser crente. Eu vou ser aquilo que o Senhor falou para mim fazer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu para fazer, que é não adorar outros deuses. Não importa se é rei, não importa se é capitão, não importa se é governador, não importa. Glória ao Senhor. Irmãos, eles teriam entrado em apuros, eles teriam perdido a salvação, irmãos. E o Senhor fala para nós aqui, não importa quem te oprime, não importa quem te oferece o prato, glória ao Senhor, não importa o que você pensa que vai acontecer depois, se você negar, como essa palavra aqui está te falando, glória ao Senhor. Fica na comunhão, faz o que o Senhor te mandar, faz o que está escrito aqui, irmãos, através dessa palavra, glória ao Senhor, porque o mundo, irmãos, o mundo não tem amor, o mundo não tem caridade, o mundo não tem carinho por ninguém, irmãos, ele quer te colocar só em apuros, o adversário vem só para colocar a gente em apuros e depois deixa a gente, irmãos, nadando, irmãos, numa tempestade, no mar revolto e nós perdidos, irmãos, correndo para um lado para o outro, buscando a misericórdia de Deus, e o Senhor fala assim, ó, não se atente, não deixe o adversário se andar na tua mente. Não aceite, glória ao Senhor, nenhum prato que ele vim te oferecer. Glória ao Senhor. Antes fique no amor. Antes fique na comunhão. Glória ao Senhor. Se ajunte com 2 ou 3. Talvez Sadraque estivesse sozinho, não teria força. Talvez se Mesaque estivesse sozinho, não teria força. Se Abednego estivesse sozinho, não teria força. Mas os 3 ali na comunhão, irmãos, se ajuntaram, falaram, não, vamos ficar firme. A palavra não fala, irmãos, mas quem sabe alguém falou assim, gente, será que não é perigoso para nós? Será que o rei não vai tacar nós na fornalha de fogo ardente? O que vocês acham? E um falou, não, mas não vamos para esse lado não, porque o Senhor vai guardar nós. Se nós for, nós vamos pecar. Glória ao Senhor. Fica na comunhão, irmãos. Gruda com 1, 2 ou 3, irmãos. E o Senhor vai se usar de alguém para nos dar a luz, para nos mostrar, irmãos, porque é normal, irmãos, ter medo, normal pensar em algo pior, mas chega alguém que fala assim, não, fica calmo, o Senhor vai nos guardar, não, calma, o Senhor vai colocar nós no caminho correto, não importa o que aconteça, mas o Senhor estará na nossa vida, estará no nosso barco, estará na nossa prova, glória ao Senhor, mas não vamos ceder ao adversário, não vamos ceder, irmãos, está aqui, ó. O rei caiu semblante de furor, mudou a fisionomia, irmãos, para olhar com eles. A hora que eles falaram assim, não, rei, não adianta tocar a música. Aí agora eles falaram assim, ó, não adianta tocar as músicas de novo, pode tocar a harpa, pode tocar a guitarra, pode for o que for. Nós não vamos prostrar perante a tua estátua. Já está definido. E eu não preciso te responder nada, porque o meu Deus me guardará. Glória ao Senhor. Irmãos, o rei queria dar uma chance para eles. Porque o rei queria ver com os olhos. Ele foi contado, ó, tocou e eles não se prostraram. O rei chamou os deles, mas é de propósito que vocês fazem isso? Então eu vou mandar tocar, quando tocar vocês se prostram. Eles falaram assim, ó, não precisa nem tocar. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos tocar o Senhor. Nosso Deus, nós não podemos se prostrar diante de estátua de ninguém. Nós não vamos falar mais nada. O nosso Deus nos guardará. E se Ele não guardar também, nós estaremos prontos para a vida eterna. É o dia do Senhor nos recolher. A nossa carne aqui vai estar entregue nas tuas mãos. Irmão, o semblante do rei mudou na hora. E às vezes ele poderia ter ficado com medo. Imagina o que esse rei fez. Levantou, virou mesa, glória ao Senhor, mandou chamar capitão, mandou chamar os mais fortes da guarda, impondo, irmãos, força. Às vezes falou, não, rei, então tá bom, então toca a música que nós vamos se prostrar. Até ali, irmãos, é tentação. O adversário vem forte, irmãos. Vai aparecer, ai meu Deus, eu vou perder o trabalho. Ai meu Deus, eu vou ser preso na justiça. Ai, vai acontecer alguma coisa na escola. Glória ao Senhor. Não, irmãos. Fica firme, não importa o adversário que aparecer na tua frente, não importa o furor, não importa a ira, não importa nada. Se você estiver dentro do conselho da santa palavra, se você estiver firmado naquilo que o Senhor falou, vai por esse caminho, pode ir. E o Senhor vai te guardar, glória ao Senhor, não precisa falar nada, não precisa explicar nada para ninguém, glória ao Senhor, o Senhor vai te ajudar e o Senhor vai te livrar do fogo, da fornalha de fogo ardente, e mesmo que você for lançado, irmão, porque a prova não acabou ali na frente do rei,
eles foram atados, glória ao Senhor. Até nesse momento eles podiam gritar, não, tira isso de mim, não, tira isso de mim que eu vou me prostrar agora, toca a harpa, toca a música que eu vou me prostrar. Não, irmãos, eles foram atados e quietos. E ali, irmãos, a tribulação, a perturbação pegando eles. E o adversário em cima deles. Se prostra, você vai perder a tua vida, rapaz. O rei só está pedindo o que tem, uma estátua, vai lá, faz isso. Como dizendo assim, irmãos, não importa o prato que vim te oferecer, rapaz, você vai perder a tua vida, faz, aceita. O que tem, não vai te impedir em nada. Próximo culto você vai congregar de novo. Na tua casa você na tua casa você ajoelha e ora e pede perdão ao Senhor, pede misericórdia ao Senhor, mas faz isso aí, ó, não vai te dar nada. Irmãos, até o momento de ser lançado, o adversário perturbando, o adversário tentando, o adversário jogando seta, glória ao Senhor. E eles mantiveram a comunhão, irmãos, mantiveram a força, mantiveram a boca fechada, mantiveram, irmãos, glória ao Senhor, a paz de falar assim, se o Senhor me guardar, tá tudo bem. Se o Senhor me levar, também tá tudo bem. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Irmãos, porque todo mundo já passou por uma situação de esquentar a mão no fogo, de queimar alguma coisa no fogo, irmãos. E saber, isso vinha na mente. Eu vou ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Mais seta do adversário, mais peso, irmãos. Dá para imaginar a tribulação que aqueles três estavam, irmãos. A perseguição, glória ao Senhor. A seta do adversário. Quando desceram, irmãos, quando foram colocados na fornalha, glória ao Senhor, acabou tudo isso. O adversário teve que sair, o fogo teve que baixar a temperatura, o Senhor teve que mexer no composto químico deles, irmãos, e eles ficou lá, fez uma grande obra, glória ao Senhor, não teve cheiro de fumaça, não teve atadura queimada, não teve roupa, não teve nada, irmãos, do jeito que entraram, saíram e saíram melhor que não estava mais atado, irmãos, saíram livre, estava andando e passeando lá no meio, assim diz o Senhor, você vai ser tentado até o último dia, glória ao Senhor, você vai ser tentado até o último momento da tua vida, e o adversário só vai fugir de você quando você estiver lá no meio do fogo, glória ao Senhor, dando glória a Deus e falando, é o Senhor na minha vida. O inimigo perdeu mais uma vez, o rei perdeu mais uma vez desta terra, glória ao Senhor, que vai levar tudo com ele, irmãos, que fizer a vontade dele, que ele está aqui para matar, roubar e destruir, glória ao Senhor. Esse, irmãos, é o que vai ficar para o mundo, para aqueles que adorar o adversário, mas nós, irmãos, estaremos salvos pelas mãos e o poder do Senhor, glória ao Senhor. Essa é a palavra, irmãos, ficamos firmes nela, que o Senhor é por nós, uma palavra de fé, uma palavra de poder, uma palavra para mostrar que não tem nada impossível para o nosso Deus, não tem nada impossível para o nosso Senhor, irmãos, para o nosso Criador. Não importa a situação, não importa, está dentro da sepultura, o Senhor tira da sepultura, está com a enfermidade que não tem cura, para o Senhor não existe isso, está com um tempo que não tem trabalho, não importa, porque o Senhor, se Ele quiser, hoje à noite, amanhã de manhã, chega uma porta na vida do irmão, na vida da irmã. Glória ao Senhor. E o Senhor controla todas as coisas, irmãos. O Senhor tem tudo nas suas mãos. E o poder para ir e vir, libertar. Glória ao Senhor. Colocar para um lado, para o outro, para cima. Mexer em documento, irmãos. O Senhor faz tudo. Glória ao Senhor. Fica firme e não nega ao Senhor. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém.